Conhecimento estético, segmento 8. Chegamos ao século XX. Este foi um século bastante agitado, duas grandes guerras, revoluções, muitas coisas mudaram, especialmente na ciência e na tecnologia. A arte, portanto, que tem a ver com todas essas transformações, também mudou bastante. Então eu gostaria que nós dessemos uma boa olhada sobre essas transformações que aconteceram no século XX e que também estão acelerando o nosso século XXI. Parece que o século XX ficou conhecido como o século das massas populares. Não apenas porque, ao longo daqueles 100 anos, houve ascensão social de milhões de pessoas, ao menos no Ocidente rico, mas também porque a economia, a política e as artes voltaram-se para o atendimento dessas massas populacionais, com produtos massificados, com políticas públicas massificadas e com uma indústria cultural adaptada a produzir arte para as massas. Vamos verificar nesse segmento 8 de nosso programa sobre o conhecimento estético que houve resistências ideológicas, assim como apoio às transformações da arte nesse período, dando vida a discussões e ações que marcaram época. Uma das primeiras e principais críticas ao modelo cultural que emergia do industrialismo do século XX foi a Escola de Frankfurt. Na verdade, uma vertente da teoria social e filosófica associada ao Instituto para a Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, dos anos 1920. Inicialmente, a Escola de Frankfurt consistia de cientistas sociais, marxistas dissidentes, pois muitos desses teóricos admitiam que a teoria marxista tradicional não poderia explicar adequadamente o turbulento e inesperado desenvolvimento de sociedades capitalistas do século XX. Críticos, tanto do capitalismo quanto do socialismo da União Soviética, aqueles cientistas apontavam para a possibilidade de um caminho alternativo para o desenvolvimento social. Alguns de seus nomes ainda vicejam nas críticas sociais contemporâneas, como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse e Jürgen Habermas. Formada basicamente de pensadores sociais, a Escola de Frankfurt desenvolveu importantes estudos sobre fenômenos sociológicos e econômicos envolvendo a massa trabalhadora e suas relações com o sistema capitalista. Boa parte desses trabalhos intelectuais esteve voltada para questões relativas à indústria cultural, expressão criada por Max Horkheimer em um de seus artigos, para conceituar a transformação da produção artística pelo capitalismo, especialmente vinculada a dispositivos de comunicação de massa como a indústria fonográfica, a radiodifusão e o cinema. Estamos nos anos 1920 e 1930, quando outros fenômenos políticos aceleram a utilização das novas mídias audiovisuais para interesses políticos. Na Itália, Mussolini assume o poder e coloca a radiodifusão, a indústria fonográfica e o cinema para realizar radionovelas, músicas, filmes e propaganda em favor de seu regime fascista. 10 anos depois, em 1933, Hitler assume o poder na Alemanha e também coloca o cinema, o rádio e a indústria fonográfica a serviço de seu regime nazista. Esses fenômenos político-culturais causaram muita apreensão aos pensadores da Escola de Frankfurt, que imediatamente deram início a severas críticas sobre o uso da arte para fins de massificação do pensamento popular. Obviamente, Joseph Stalin já havia engajado a indústria fonográfica, o rádio e o cinema no movimento do realismo soviético, empregando a cultura de massa no esforço de doutrinação comunista da população da União Soviética. Mas os pensadores de Frankfurt preferiram voltar suas baterias críticas contra o fascismo europeu, talvez porque entendesse que esse regime de força seria uma decorrência nociva do sistema de produção capitalista. Nesses anos, surgem publicações muito importantes que até hoje são utilizadas para compor críticas à indústria cultural. No entanto, passados quase 100 anos, é possível observar à distância os erros e os acertos da Escola de Frankfurt. Do ponto de vista das relações da arte com a indústria cultural, é comum se utilizar do artigo escrito por Walter Benjamin nos anos 30 acerca das transformações ontológicas criadas pela indústria cultural na ideia,
na forma e na ação das obras de arte na sociedade contemporânea. Walter Benjamin foi um intelectual de primeiríssima grandeza, autor de variados trabalhos sobre literatura e história, que são estudados e citados por inúmeras pesquisas acadêmicas ainda hoje. No entanto, seu artigo denominado A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica pode ser considerado um panfleto ideológico, muito mais do que um artigo de caráter crítico, científico ou filosófico. No entanto, este artigo é largamente empregado por escolas de filosofia, comunicação e arte como um marco da crítica esclarecida contra a conspurcação capitalista da arte popular. Infelizmente, a ingenuidade de certos comentadores e estudiosos passa por cima de uma série de argumentos e conceitos expostos por Benjamin neste artigo, que até a época de sua escritura já estavam superados. Em 1917, 2 décadas antes deste artigo escrito por Benjamin, Marcel Duchamp expunha seu urinol em uma galeria de alternativos na França, alertando os intelectuais para a indefinibilidade da arte e a ausência de qualquer alegada essência da arte embutida em qualquer objeto. No entanto, Benjamin insiste na existência de algo por ele denominado de aura da obra de arte, que estaria vinculada à peça original, praticamente sacralizando a unicidade do objeto. Tudo isso para construir argumentos contra a cópia, produzida pela indústria cultural. Para Benjamin, assistir a um concerto de uma camerata é uma experiência única, muito diferente de se ouvir uma gravação daquela música no rádio ou no fonógrafo. Para Benjamin, era preferível assistir a uma peça teatral a um filme, apreciar um quadro a uma fotografia. Mas por que Benjamin faz essas diferenças em seu artigo? Justamente para condenar e depreciar as novas mídias audiovisuais pelo fato delas estarem a serviço de governos fascistas. Obviamente, não podemos condenar Benjamin por temer o fascismo e a guerra que se avizinhava na Europa. Ele, como ninguém de seu tempo, tinha condições de ser otimista e sentir-se confiante na derrota do fascismo e do nazismo alguns anos depois. Aliás, para não cair prisioneiro dos nazistas, Walter Benjamin cometeu suicídio na fronteira entre a França e a Espanha. No entanto, seu sacrifício não o isenta de críticas com relação ao seu panfleto contra a indústria cultural. Tratar a arte e suas obras como relíquias religiosas, sacralizando a criação artística, é um pensamento que já havia sido superado muito antes de Benjamin escrever seu famoso artigo. Sabemos que a sacralização da arte por Benjamin foi uma estratégia discursiva para demonizar a intromissão da indústria cultural na produção da arte para as massas. O romantismo de Benjamin lhe obrigou a imaginar uma arte pura, ingênua e bucólica, livre das maléficas tentações da industrialização capitalista. De fato, Benjamin não teve oportunidade, devido a seus trágicos últimos anos de vida, de testemunhar as transformações socioeconômicas, políticas e tecnológicas que ocorreram depois da Segunda Grande Guerra, nas quais a indústria cultural revolucionou o entendimento da arte no Ocidente. Até a chegada da indústria cultural, as expressões artísticas estavam, de certa forma, submetidas a divisões classistas. Havia a arte erudita, produzida e apreciada pelos bem-nascidos, bem-formados e bem situados na sociedade, de modo que tinham condições financeiras para frequentar teatros e salões chiques e suntuosos. A própria palavra erudito tem uma curiosa etimologia. Essa palavra é formada pelo prefixo ex e pela raiz rude, ex-rude, ou seja, erude ou erudito. Então, erudito significa aquilo ou aquele que não é rude, ou então, gente fina. A cultura erudita, segundo o que se pensava à época, deveria oferecer às demais culturas que estavam abaixo dela os cânones e as regras mais bem desenvolvidas, fazendo melhorar a cultura popular e a cultura de massa. Mas hoje, essas divisões se tornaram ultrapassadas. As casas de concertos, teatros e os salões apresentam tanto a arte erudita quanto popular ou de massa, às vezes fazendo ótimas misturas entre estilos e gêneros. Diferentemente do feudalismo, em que parte considerável da população vivia no campo, o capitalismo industrial trouxe as massas populares para as cidades.
Com a industrialização das cidades, ocorridas entre os séculos XVIII, XIX e XX, a maioria dos camponeses encontrou emprego nas fábricas e nas empresas, deixando a zona rural para tornarem-se habitantes das cidades. Com essa transformação social, muitas profissões foram sendo substituídas por produções industriais. Ferreiros, alfaiates, carroceiros ou mesmo sanfoneiros tiveram seus labores tomados por empresas, que passaram a produzir de forma industrial aquilo que era feito de modo artesanal. O carroceiro virou operário de uma indústria de automóveis, o alfaiate tornou-se empregado de uma indústria de roupa, o ferreiro encontrou vaga numa empresa de utensílios domésticos e assim por diante. No século XX, praticamente tudo que era feito manualmente, artesanalmente, acabou sendo produzido de modo massivo, em grandes quantidades, para atender às necessidades das populações crescentes. Mas para alguns intelectuais, essas mudanças eram desumanas, porque eles viam nas cidades crescendo desordenadamente, obrigando grande parte das pessoas a viver em moradias precárias em ambientes insalubres. Os intelectuais faziam contraste com aquele vale verdejante onde casinhas brancas deixavam escapar a fumaça do jantar pelas chaminés, quando o camponês retornava à casa para o abraço de seus filhos no aconchego do lar. Contudo, isso era uma fantasia, pois a vida no campo também não era um idílio, mas sufocante e isolada das possibilidades e das vantagens da vida na cidade. Obviamente, o sofrimento maior trazido por essas mudanças fenomenais foi suportado pelos mais pobres, destituídos de condições pessoais para galgar melhores posições naquela nova sociedade urbana. Porém, com o tempo, mais ou menos nos países industrializados, os operários foram conseguindo melhores condições de vida, fazendo surgir a hoje conhecida classe média. As classes médias, consumindo e apreciando a cultura de massa, na forma de filmes, discos, rádios, shows, souvenirs e todos os badulaques produzidos pela indústria cultural, chegou aos anos 50 consolidando um gosto popular, denominado pelos pesquisadores como kitsch. Após a Segunda Grande Guerra, ali pelos anos 1950, 1960, muitos autores, alguns remanescentes da antiga escola de Frankfurt, como Herbert Marcuse, publicaram suas críticas ferozes à indústria cultural, alertando contra a massificação da mente humana pelo pensamento único das produções culturais, que haviam, segundo Marcuse e outros, transformado a arte em mercadoria de linha de produção, onde todos os filmes eram um só, todas as músicas eram a mesma e todos os gostos haviam sido transformados num só gosto, matando a diversidade que havia lá no passado mitificado das culturas populares de cada comunidade. Em 1948, George Orwell publica seu livro denominado 1984, versando sobre esse problema da massificação da mente humana pelas tecnologias de comunicação que viriam a servir de instrumentos de controle do comportamento das massas. Bem, toda essa preocupação não era infundada, pois havia mesmo muita massificação cultural no pós-guerra, como também o controle político das massas não era só pela violência, mas pela vigilância tecnológica. Ditaduras de direita e de esquerda vicejaram nesse período. Entretanto, com o passar do tempo, a tecnologia que servira no passado para massificar o gosto popular, seja do ponto de vista do consumo, seja do ponto de vista de uma uniformização ideológica, começa a ganhar outro rumo com a chegada da digitalização e do mundo virtual, especialmente após o advento da internet. As indústrias, especialmente nos países do capitalismo avançado, começam a sua retirada do mundo da massificação. A moda, em fins do século XX, é a diversificação. Novas tecnologias de produção vão permitir o que ficou conhecido como customização, ou seja, os produtos outrora saídos iguais de uma linha de produção agora podem ser encomendados pelos consumidores de acordo com suas necessidades e interesses pessoais. A cibernética, a computação, os robôs e outras transformações no chão de fábrica e nas administrações empresariais vão dar maior flexibilidade na produção de mercadorias e produtos, permitindo que a diversidade se instale.
A ideia de que cada um pode consumir o produto que desejar ou que precisar chega ao mundo da indústria cultural. Os equipamentos, as tecnologias, as linguagens e as novas concepções de mercado vão permitir que produções artísticas as mais variadas ganhem público que antes era alcançado apenas pelas grandes corporações. Produções culturais dos mais variados tipos e gêneros, dos mais diversos países, circulam hoje livremente nas redes sociais, pelas televisões do mundo afora, saudando a máxima diversidade de produtos culturais, contrastando fortemente com aquele início histórico lá nos primeiros anos do século XX. Hoje em dia, a antiga preocupação de Benjamin acerca do original e da cópia não faz mais sentido, pois de fato esta nunca foi a grande questão sobre a produção artística. Vejamos os livros. Eles são copiados aos milhares e suas cópias são vendidas nas livrarias, sem se questionar sobre o texto original do escritor. Por que então as obras imagéticas, sonoras, cinéticas deveriam obedecer ao imperativo da unicidade, evitando-se a cópia? Que sentido faz isso? Filmes, músicas, shows, vídeos de performances, documentários e tantos mais são cópias que estão à disposição do apreciador de arte, sem qualquer questão relativa à áurea do original ou qualquer outro tipo de metafísica antiquada. O que a indústria cultural acabou por fazer foi trazer a todas as pessoas a arte que era privilégio de quem podia frequentar orquestras, grandes salões, ricos teatros. Hoje, qualquer um de nós pode desfrutar de qualquer música, qualquer filme, qualquer performance artística de qualquer parte do mundo, de qualquer estilo ou gênero. Essa democratização se deveu à capacidade de reprodução da obra artística, desenvolvida pela indústria cultural. A foto que aparece neste slide é prova da democratização da arte realizada pela indústria cultural, que permitiu a toda a população o direito de fruir a arte, que no passado estava bem mais à disposição dos ricos e abastados. A democratização da arte, realizada pela indústria cultural, também permitiu que milhões de artistas pudessem viver de sua produção, devido a que a arte se tornou um gênero de primeira necessidade nas sociedades complexas, muito em função do fato de se tornar mercadoria de uma indústria. Todo tipo de crítica se pode fazer sobre os desvios e as manipulações comerciais que de fato existem na indústria cultural. Mas não se pode esquecer que a arte não alcançaria esse prestígio social de que desfruta hoje não fossem os interesses comerciais que conduziram a indústria cultural até aqui.